Quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Ontem, a igreja solenizou a conversão de São Paulo. Conversão de São Paulo. E é óbvio que não temos, por que não hoje, refletir sobre isso. É a primeira grande conversão do judaísmo ao cristianismo. Na verdade, ele se chamava Saulo, porque era judeu, de Saul, né? Era também cidadão romano, porque Tarso havia recebido por ter colaborado com Roma em batalhas e crises de privilégio. Portanto, ele era cidadão romano, o que vai, por fim, levá-lo até Roma e impedir que ele fosse crucificado ou simplesmente apedrejado em Jerusalém. Por fim, Paulo é um judeu convicto, ele mesmo confessa-se como mais aguerrido do que todos os seus companheiros de seu tempo. De grande formação judaica, pois formado na escola do grande, formado pela grande escola de Gamaliel em Jerusalém. Um homem que conhecia profundamente não só a letra hebraica das Escrituras, mas as suas técnicas de exegese e de interpretação. Fala-se em Atos dos Apóstolos que ele está presente, e de fato está, no martírio celebrado dia 26 de dezembro de Santo Estevão, e diz São Lucas, o aprovou. Por fim, seu caráter ele mesmo define como entre exaltado, às vezes radical, quase obsessivo. Então é em nome disso que ele se torna militante da perseguição aos judeus cristãos. A sua militância o leva a perseguir judeus cristãos na cidade de Damasco, que é uma grande área de presença de cristãos convertidos. Ele não teme em levar terror a essas comunidades judaico-cristãs, a quem ele entende como heréticas e que precisam da correção. Porque lembre-se, o que é heresia para São Paulo? Não é que essa gente siga o profeta Jesus de Nazaré, como Gamaliel dirá no seu discurso em Jerusalém, em Atos, que outros seguiram revolucionários que depois sumiram. Não. Esta comunidade declara que Jesus de Nazaré é Deus, Filho de Deus, o verdadeiro e escatológico Messias. E isto é uma heresia gravíssima, incontornável, contra o monoteísmo, que é a base, a marca e a característica da fé judaica. Então ocorre, lá em Atos dos Apóstolos 9, o epicentro desta festa, indo para Damasco com o seu pequeno exército. Ele é atingido por luz que o cega e o derruba do seu cavalo. O cavalo como uma figura de poder. O Messias entrou numa jumenta, num jumentinho, filho da jumenta, para se mostrar o que era, o príncipe da paz. Paulo não. Paulo chega através do trote,
forte, decisiva de um cavalo. Mas imagine se isso pode impedir que Cristo, luz do mundo, o atinja. Inclua Paulo nos seus. Ele está cego, desorientado, mas não surdo. E aqui começa a grande experiência da conversão e da vida de São Paulo, quando ele finalmente escuta a voz do ressuscitado. E é nesse sentido que se pode chamar Paulo do 13º apóstolo, não havendo esta categoria teológica, porque quando São Pedro define a sua relação com Cristo após a sua ressurreição, diz primeiro que ele não se revelou a todos, mas a alguns. E esses alguns são os 11 que comeram e beberam diante dele durante os 50 dias das suas catequeses e aparições, que receberam dos olhos da voz do ressuscitado o anúncio e a missão. Esse encontro mudou-lhe para sempre a vida, com a sua forma de crer e de pensar. Jesus ressuscitou o que ele Jesus ressuscitado, que ele perseguia, tornou-se o centro da sua espiritualidade e da sua teologia. Em Antioquia, São Paulo faz sua primeira experiência de vida cristã. Tornado apóstolo do Evangelho, com o nome de Paulo, Antioquia será também o ponto de partida para suas viagens missionárias, que é um outro fator importante. Afinal de contas, ele absorve plenamente o mandato que, de outra maneira, com outros meios, Jesus dirá, comunicará aos seus 4 primeiros pescadores: larguem essas redes e sereis pescadores de homens. A voz, a cultura, o conhecimento e a conversão de São Paulo são alto-falantes que vão levá-lo mais longe o imaginável. Funda diversas comunidades na Ásia e na Europa. Ásia entendemos hoje Médio Oriente. Escreve-lhe cartas que testemunham para suas viagens, que testemunham seu amor a Jesus Cristo e a Igreja, e nos dão elementos importantes da sua teologia. Lembre-se que não se trata de um teólogo somente, mas de um doutrinador que desenvolve aquilo que ouviu nos evangelhos pelos lábios de Ananias. Lembre-se que Paulo não inventou cristianismo nenhum. Uma bobagem que me incomoda quando ouço ainda, é algo mais ultrapassado, mas ainda é dito por protestantes que o inventor do cristianismo foi Paulo. Obviamente não foi. Ele é o inventor de uma linguagem que, através de suas cartas, a Igreja Apostólica vai canonizar. Reconhece como inspiradas. Como apóstolo verdadeiro e autêntico, São Paulo tem sempre cuidado de voltar a Jerusalém para se confrontar com os outros apóstolos. E aqui eu não sei se é correto falar em confronto, porque São Paulo só pode pregar com a anuência de São Pedro. Cuidado, ilusão de que são santos paralelos. O apostolado, a autenticação do apostolado de São Paulo vem de São Pedro e daqueles que ele chamou de os admiráveis, os honoráveis, São Pedro e São Tiago, a quem seu primo São Barnabé vai apresentá-lo em mais de uma vez
e com os quais deve ficar, para que eles verifiquem não só a inteligência daquele homem e a sua conversão, mas a sua adequação ao método cristão. Há muitos séculos que a festa da conversão de São Paulo foi fixada no dia 25 de janeiro, talvez por causa da data da transladação de seu corpo, que atualmente repousa na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Celebramos esse homem, celebramos esse carisma que pertence, por ser apostólico, a toda a igreja.